Obrigado, senhora presidente. E falando em coagidos, nós fizemos um pedido de informação, eu e a vereadora Sandra, sobre o pregão presencial 5 de 2023, que é sobre medicamentos. É pouca coisa, vereador, é 14 milhões. E nós fizemos um pedido uma pergunta para que o executivo esclarecesse quem foi o servidor responsável para a elaboração do pedido da lista dos remédios que foram adquiridos. E nós tivemos uma resposta que nos estranhou muito, né, vereadora Sandra, que diz assim, embora, por orientação deste setor de compras, para que as farmacêuticas da Farmácia do Povo e a farmacêutica da Farmácia de Ordem Judicial compilasse as informações de medicamentos e seus quantitativos para estimarmos os gastos com as aquisições, o procedimento foi realizado por todos os setores mencionados. Por orientação do secretário municipal de Agricultura, e representante de uma empresa, olha só como que é os modos operantes. A empresa vai lá, orienta o funcionário como ele deve proceder, levando o modelo do edital para as funcionárias. O que eles estão querendo? Estão querendo que o funcionário cometa um ato ilegal, que eu vejo isso como um crime. Só gostaria de falar, vereadora? E aqui fica a nossa pergunta, né? Eu gostaria de entender qual o interesse do secretário da Agricultura nas licitações, porque não é a primeira vez que nós recebemos denúncias, inclusive temos fotos com ele e a outra pregoeira participando das licitações. Então, fica aqui a nossa pergunta. Qual o interesse desse secretário nas licitações milionárias que estão acontecendo na nossa cidade? Pois não, vereador? Infelizmente, nem tudo é festa, né? A gente queria estar comemorando hoje, mas, infelizmente, no final é uma tristeza. E a gente vai ficar de olho também. Uma que não é nem questão do secretário, é a pasta que ele cuida da agricultura, não tem nada a ver com a saúde. E, segundo, vereador, a gente até peço para os funcionários ficarem muito de olho agora com essa funcionária, que eu vejo isso como um grito de socorro. Ela tem que se expor, mandar para nós, vereadores, o que realmente aconteceu. Como muitos funcionários do controle interno foi transferido, os engenheiros foram transferidos, tudo aqueles que têm gritado para a gente, infelizmente, a Deise, todos têm sofrido uma consequência por fazer o certo, né? O Machado, infelizmente, essa é a realidade, infelizmente. Então, o sucesso que teve na festa, a gente quer que esteja com o funcionário e que as outras pastas também, que tenham sucesso também de forma honesta, porque essa forma aí que foi procedido não foi nada honesto. E, assim, nós estamos fazendo pedido de informação capa a capa. E como é passado as informações dentro do sem papel, as informações ficam dentro do sistema, não tem como retirar. Folha nenhuma, então todas as informações constam lá. Não é que a funcionária passou as informações, nós fomos estudar e vimos essa informação, dentro do processo. Mas não para por aí, né? Porque teve o apontamento do controle interno falando que estava errada a maneira que estava sendo feita, que é o maior desconto. Mesmo assim, ficaria muito mais caro do que as outras empresas que participaram. E, mesmo o controle interno relatando, o prefeito homologou, ciente da irregularidade. Então, nós sabemos que aí é dolo, né? Você sabe do erro e, mesmo assim, quer insistir numa coisa que é mais cara, que vai dar um prejuízo para o município. Desculpa, vereador, a gente fica indignado. E sabe o que é o pior? O pior é que eles aproveitam em cima da saúde do povo. E é o que mais tem faltado em Pirassununga, são remédios, são coisas básicas, mas se gastam milhões e a gente não vê nada acontecendo na cidade na saúde. Isso que é triste. Sim. Vai ter remédio? Vai, mas superfaturado, supostamente superfaturado. Né? Porque poderia estar pagando o preço justo, o preço da tabela, né? que todos os municípios seguem, mas não. Nós vamos pagar 3 vezes mais caro um remédio e o restante a gente não sabe para quem que vai, né? Fica aqui nossa pergunta. Eles vão responder lá para o judiciário. Outra questão também eu recebi um telefonema, acho que
demais vereadores também da oposição, porque ele falou que queria falar com os vereadores da oposição a respeito de uma compra de um Duster que foi comprado para a Guarda Municipal. Compraram o carro com emenda parlamentar, só que a exigência do Estado é que fosse caracterizado. E eles compraram um carro branco e depois adesivaram. E falaram que não pode pagar a empresa porque foi comprado o carro branco e não caracterizado. Só que a empresa precisa receber. O funcionário, o vendedor, está desesperado, porque são 111 mil. E a prefeitura não paga, o prefeito bloqueou ele nas redes sociais, e ele veio até nós recorrendo, pedindo socorro, um apelo a esses vereadores. E nós sabemos que o prefeito está comprando um carro novo, então o certo seria ele ficar com esse carro, pagar o fornecedor e fazer da maneira certa para vir o automóvel para a Guarda Municipal, conforme o Estado exige. Então, fica aqui, senhor prefeito, paga esse carro, essa concessionária, porque o rapaz é vendedor, pai de família, e ele não tem condições de arcar com esse prejuízo. Boa tarde, vereadora. Pois não. Só uma dúvida, esse veículo que veio na cor branca, ele já foi caracterizado? Sim. Por isso que ele fala que ele não consegue pegar de volta, porque já está todo equipado. Então, está no prejuízo, e ele tenta falar na prefeitura, ninguém atende, não dá um retorno para ele, então ele apelou a esses vereadores. Então, fica aqui nossa indicação ao prefeito, que ao invés de comprar aquele carro de 200 mil, fique com esse carro e compre outro para a Guarda Municipal. Só outra dúvida, vereadora, se me permite. Esse veículo veio com verba do Estado, emenda estadual, é isso? Na verdade, veio uma emenda. Não, é bom só para a gente, Isso, né, pra gente veio uma entender melhor. emenda, foi feita uma licitação e foi comprado esse carro. Ele entregou o carro, agora quer receber. Só que a prefeitura alega que está errado a maneira que foi feita a licitação, porque o Estado exige que venha caracterizado. Não pode comprar o carro branco e depois adesivar, entendeu? É isso. Então, fica aqui. Nós estamos fazendo um pedido de informação para ver qual que vai ser a desculpa do senhor prefeito, porque o rapaz tenta falar com o prefeito, tenta falar com os secretários, e ninguém dá uma resposta para ele. Por hoje é só, muito obrigada. Solicito o secretário, se há vereador inscrito. Vereadora Sandra Valéria Vadala Miller. Com a palavra, a vereadora Sandra. Excelentíssimo presidente, gostaria de fazer uso da tribuna. Está autorizado, vereadora. A senhora tem 20 minutos, tendo em vista que o vereador Wellington passou o tempo para a senhora. Excelentíssimo presidente, nobres edis, funcionários, queridos servidores públicos, tanto da nossa casa, como da Prefeitura e do SAEP, das pessoas que nos assistem pela internet e aqui também no recinto. Uma boa noite. Vou começar as minhas falas, que para mim, a valorização dos senhores deveria ser colocada para todos, através de uma reestruturação, de um estudo para verificarmos e valorizarmos todos os nossos funcionários, e não somente alguns. Quero parabenizar todos os organizadores, todos os nossos servidores públicos, de uma maneira ou de outra, que fizeram parte da festa que nós tivemos em comemoração aos 200 anos. Ao prefeito, ao secretário e a todos os envolvidos. Foi uma festa bonita,
onde as famílias, as pessoas se divertiram, pudemos dar boas risadas, foi um momento de muito apreço. Infelizmente, esta vereadora, ela não é contra governo nenhum. Nem quero que seja prejudicado nas pautas os tão importantes projetos. Porém, senhores, estou aqui para ser vereadora, para analisar os projetos, para verificar se está nas formas como deveria ser. Hoje, nós estamos na pauta com o projeto que institui o Programa de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, baseado na Lei Federal 12.305/2010. Analisando a lei, nós vamos encontrar em seu artigo 19 o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos tem o seguinte conteúdo mínimo. Senhores, vem desde o diagnóstico da situação dos resíduos sólidos até, senhores, a periodicidade de sua revisão. São inúmeros incisos. Diz ainda, senhores, que no seu parágrafo 2º, que para os municípios com menos de 20.000 habitantes, o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos terá conteúdo simplificado. Mas o que ultrapassar 20.000 habitantes terão que estar no que determina a lei. E, lamentavelmente, em nosso Programa de Gestão Integrada de Resíduos, só contempla o credenciamento de empresas interessadas na doação com encargos, visando a adequação do município de Pirassununga. Votarei contra. O executivo que retire da pauta e traga para nós analisarmos e votarmos um plano digno, baseado na lei, e não qualquer plano. Pirassununga merece o melhor. O povo de Pirassununga merece o melhor plano de resíduos sólidos. Senhores, como eu sempre tenho aludido nesta tribuna, quando nós fazemos, ou melhor, o executivo faz uma licitação, a primeira coisa a ser estudada é o técnico de viabilidade. É estudar muito o termo de referência para nós adequarmos o que Pirassununga precisa, chamando nossos servidores públicos, chamando o controle interno. Vocês sabem por quê? Porque, lamentavelmente,
o nosso índice de efetividade da gestão municipal de Pirassununga está na letra C. E sabem o que representa isto? Representa que falta gestão municipal. Quando analisamos, quando pedimos pedidos de informação, não é que somos contra o governo, é que queremos fazer o que nós somos obrigados, é fiscalizar o executivo. Fizemos o pedido de informação a respeito do pregão presencial 05 de 2023. Objeto: registro de preço visando a aquisição de medicamentos constantes da tabela CEMED/Anvisa, tabela vigente, dia A a Z, considerando o maior percentual de desconto ofertado sobre a tabela, com valor estimado de R$14.512.600,14. Senhores, eu pergunto para vocês, esta tabela é do A a Z. Sabe quantas páginas existem de remédios? 2.267 páginas. Todos esses remédios, Pirassununga necessita. O que acontecia anteriormente nas licitações? A senhora tem mais 10 minutos, vereadora. As farmacêuticas listavam os remédios que nós precisávamos. E através destes remédios era feita a licitação. Foi questionado, sim. Foi analisado, sim, pelo controle interno. O controle interno, senhores, é uma das partes mais importantes quando nós buscamos o aumento do nosso índice de gestão pública, porque ela estará lá dizendo, apontando os entendimentos do nosso Tribunal de Contas da União. E foi questionado e apontado. Como será demonstrado abaixo, em 2022, a Corte de Contas do Estado de São Paulo passou por uma atualização na interpretação jurisprudencial, quando a possibilidade da utilização da tabela CEMED/Anvisa, desde que não seja utilizada como única referência de preço e que seja realizada pesquisa prévia dos valores de mercado,
bem como a previsão de estimativa para consumo e definição do objeto. Nada disso aconteceu. Através dos pedidos de informações, nós recebemos a resposta. Embora por orientação deste setor de compras, para que as farmacêuticas Beltrana, Ciclana, compilassem as informações de medicamentos e seus quantitativos para estimarmos os gastos com a aquisição, procedimento que foi realizado por todos os setores mencionados. Por orientação do secretário municipal de Agricultura, pasme, senhores! Pasme, senhores! E representante de uma das empresas, em vista ao setor de compras, a lista não deveria ser encartada no protocolo de origem do certame licitatório. Deveríamos seguir o edital que nos foi apresentado como modelo. Senhores, foi realizado um orçamento prévio antes da compra? Por orientação, na reunião realizada com os representantes das empresas, a pedido do secretário municipal da Saúde e chefe do executivo, a empresa mencionou que em licitações baseadas na tabela CMED, não haveria necessidade de elaboração de novos orçamentos, uma vez que a tabela já seria um parâmetro dos preços comercializados. Informamos ainda que foi informado ao secretário da pasta, por meio de uma comunicação interna, algumas considerações sobre a aquisição dos materiais utilizados à tabela CMED com maior desconto. Senhores, o controle interno se manifestou contrário, determinando, senhores, que, salvo os casos excepcionais, é possível que a Secretaria Municipal de Saúde, com base em registro histórico do fornecimento dos itens junto aos pacientes, identifique quais medicamentos da tabela CMED são necessários. Há de se registrar que a tabela CMED possui 2.267 páginas. Questiona-se, portanto, se toda a lista é indicada para as seguintes situações indicadas pela área. É indevida formação de lote único para a aquisição de todos os medicamentos de A a Z da tabela CMED Anvisa, determinando, entre outras providências, que a administração segregue o objeto em lotes afins ou certames próprios. Outra coisa que eu observei. Olá, vereadora.
Pois não. Infelizmente, também recebi a denúncia, né, que essa empresa que esteve com o secretário ganhou a licitação, né? Esse aí eu não estou ainda sabendo. É para deixar registrado, infelizmente. Ótimo. Outra coisa que me deixou muito preocupada. Venha a ser pregão presencial. Eu sempre tenho dito que o pregão eletrônico garante maior competitividade e transparência em relação aos gastos públicos. E sabem, senhores, a própria Procuradoria, em seu parecer, assim o descreveu. Qual foi a razão, então, de ser feito um pregão presencial? Se a própria Procuradoria descreve. Compreendeu que o pregão eletrônico garantiria maior competitividade e transparência em relação aos gastos públicos. Senhores, esta está sendo a situação. Cada vez que nós pedimos pedidos de informações a respeito de pregões, nós estamos tendo surpresas. Estamos ficando indignados. Não será esquecido, será muito bem estudado, será muito bem fiscalizado, se caso tudo que nós analisarmos, verificarmos que é necessário haver uma investigação mais apurada, não resta dúvida que estaremos enviando para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas, e poderemos, sim, tomar algumas outras providências que se acharmos necessário. Uma boa noite, que Deus abençoe todos nós. Consulta o senhor secretário se é vereador inscrito. Vereador João do Sal Filho. Com a palavra, vereador João do Sal Filho. Senhor presidente, peço o uso da tribuna. Autorizado, vereador. Com a palavra, vereador João. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas de vereança. Uma saudação também à população e aos funcionários públicos aqui presentes, à população que nos acompanha pelas redes sociais. Uma boa noite a todos. Primeiro ponto, eu gostaria de trazer aqui a público. Nós tivemos, na sexta-feira passada, na Câmara Municipal de Piracicaba, eu, junto com o vereador Cícero e alguns funcionários dessa casa, buscando a modernidade do Poder Legislativo de Pirassununga. Nós temos corrido a região, temos observado como tem funcionado as outras câmaras e temos visto que, infelizmente, na sua estrutura, na sua ordenança, a Câmara de Pirassununga encontra-se na era dos Flintstones, ou para aqueles que são novinhos, na pré-história.
perto de como funciona as outras câmaras. Trazer aqui a população que para o município se desenvolver, para andar, precisa ter um poder legislativo que funcione e funciona bem. E esta mesa, com os 4 participantes, tem começado já um trabalho para isso. Independente de custo, porque, infelizmente, há anos, por causa de um espírito talvez de miséria, ou até mesmo por uma questão política, ou de politicagem, não sei, não realizou aquilo que deveria ter sido feito. Haja vista o susto que nós passamos aqui um tempo atrás pela explosão. Nós temos rachaduras aqui no prédio que facilita a comunicação entre gabinetes, né, vereador Wellington? Você não precisa abrir a porta, você pode passar pela parede documento. Isso é um absurdo. Então nós temos feito a nossa lição de casa. Gostaria de parabenizar aqui, na semana passada nós tivemos um concerto no Centro de Convenções, e de antemão, antes que eu esqueça, eu gostaria de parabenizar a todos os funcionários daquela secretaria. Tá? O Machado já foi lá, a Deise está lá, a Joyce, Kiki. A Joyce, você, desculpa, você está com o Paulinho, mas você passou por lá. Mas Joyce, por favor, externe a nossa